Bom dia a todos, estão participando aqui com a gente em mais um Conversa Aberta. Hoje, o nosso tema aqui, a gente vai falar muito sobre acordos societários, como que um bom acordo, ele ajuda em várias etapas de uma empresa, né? E como que também um mau acordo pode dificultar muito várias operações. Falar também de governança corporativa, as estruturas de uma governança corporativa e como que ela permeia o dia a dia de uma companhia, né? E para essa conversa, hoje eu tenho um prazer aqui de ter dois parceiros aqui que estão representando o escritório Cepeda, né? A Flávia e o José Francisco, que vão falar para a gente, né, dar essa aula aqui sobre todas essas operações. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes aqui sobre, primeiro falando aqui dentro do contexto, né, sobre vários clientes que a gente tem, operações, né, o CP do lado ali dos processos jurídicos já chega, né, quando chega problema, é problema mesmo, né, mas também do lado antes, fazendo todos os processos para que mitiguem esses riscos. E do nosso lado aqui, a gente acaba chegando vários projetos, vários processos de, olha, a apuração de haveres está saindo sócio, ou vai exercer um tag along, eu preciso de um valuation para poder entender se eu vou exercer ou não esse tag along, entre diversas outras operações. Né? Falando um pouquinho de Investor, depois vou passar para o Zé Francisco, para a Flávia, para poder falar um pouco do Cepeda também. A Investor, para quem está tendo a primeira conversa aqui com a gente, a Investor ela é uma empresa voltada para avaliações de empresas. Hoje a gente está dividido aqui em 4 grandes áreas. A gente tem uma área de avaliação imobiliária, que faz avaliação para diversos fins, avaliação para marcação de cota de fundo, compra-venda de imóveis, dação em pagamento, enfim. A gente tem uma outra área de gestão de ativo imobilizado, que a gente vai fazer ali vistorias, controle patrimonial, colocando aquelas plaquinhas de controle patrimonial, teste de impairment, revisão de dívidas úteis. Uma outra área que é finanças corporativas, onde a gente tem uma equipe voltada para a parte societária, fiscal, que vai fazer esses laudos de apuração de haveres, cisão, incorporação, a parte econômica dos programas de benefícios de stock option, phantom option, OPA, e fazendo ali a outra parte dentro do fiscal, fazendo a análise de crédito para transações fiscais. A gente tem uma outra equipe ali dentro ainda de finanças corporativas que faz a parte de transaction service, fazendo valuation para fundamentar preço de compra, preço de venda, PPA em combinação de negócios, que a gente pode até falar um pouquinho aqui de algumas nuances que acabam afetando os acordos societários e depois também nessa nova operação. E o laudo também para poder atender fundos. E uma quarta equipe, uma quarta área, que faz ali a parte de operações voltadas para infraestrutura e concessões. Então, fazendo desde modelagem de PMI, desde o início, assessorando alguns clientes, modelagem para a BNDES, Banco do Brasil, assessorando alguns clientes em pricing, fazendo reequilíbrio econômico financeiro e atuando também como verificador independente em alguns contratos. Quero passar a palavra aqui para a Flávia, para o José Francisco, para poder falar um pouquinho do Cepeda. Depois a gente entra aqui nessas operações, né, de como que a definição de um bom, do objetivo social desde o início ali, já começa a fazer sentido e é importante para a estruturação de um bom acordo societário. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Flávia, eu sou sócia da área societária de M&A do Cepeda Advogados. O José é advogado sênior aqui do time também, a gente trabalha bastante em operações de M&A, societária em geral e acordos em geral. Falando um pouquinho do escritório para quem não nos conhece, o escritório tem 22 anos, somos um escritório focado em mercado de capitais, indústria de gestão de recursos, fundo de investimento, então a gente atende bastante regulados de CVM Banco Central de forma geral, né? Então gestoras, assessoras de investimento, consultorias de valores imobiliários, administradores fiduciários,
todos regulados de CVM, fintechs, DTVMs, bancos, etc., na parte de Banco Central. Então, o escritório nasceu com esse core, né, para atender mercado financeiro de capitais, e temos outras áreas também bastante importantes aqui para atender esse nosso cliente core, né, que seria esse player do mercado financeiro, que são as áreas de Societário M&A, né, na qual a gente atua aqui, fazendo desde a constituição dos veículos, estruturação dos acordos, vinculação do time, enfim, todos os alinhamentos ali necessários para começar o negócio, operações de M&A, seja das gestoras, de outras entidades, operações dos fundos geridos pelas gestoras, né, toda a parte de estruturação societária, reorganizações, organizações pré-M&A, etc., parte de governança corporativa, de empresas familiares ou não. Né, a gente tem uma área tributária também aqui, bastante especializada em mercado financeiro de capitais, tanto no consultivo quanto no contencioso, e uma área civil, imobiliária de família e sucessões também, que entende bastante aqui desse nosso mundo, né? E uma área que no final acaba agregando todas a nossa área de planejamento patrimonial e sucessório, que é uma área capitaneada muito pelo tributário, mas que envolve nossas áreas societária, área de fundos e área de família e imobiliário também. E só para concluir, a área de contencioso estratégico, né, cível. Então, a gente tem aqui um atendimento completo para o nosso cliente aqui do mercado financeiro de capitais e outros. Perfeito. É bem amplo, né, as operações. Já entrando um pouquinho aqui, vamos falar um pouco, né, Flávio, Zé Francisco, sobre esses objetivos, né? Estou criando uma empresa e o meu objetivo é lá na frente fazer um IPO, né? Mesmo que seja agora inicial, mas eu quero sair, já vou ter uma estratégia de saída, né? Vou vender parte, vou fazer uma captação via IPO, eu vou vender a minha empresa para um grande player, então eu vou posso consolidar pequenos e depois fazer uma venda para um maior, ou não, vou estar dentro da estrutura só consolidando empresas dentro do meu setor, ou quero fazer uma empresa para deixar um legado para minha família, ou estou juntando profissionais. E aí, né? Como que essas estruturas, né? Como que esses objetivos eles são importantes na definição de um acordo societário? Ótimo ponto, Rodrigo. Aqui, né, quando a gente fala de acordo de sócios, acordo de acionistas, é fundamental a gente entender a finalidade desse acordo. A gente está falando de uma estrutura de partnership, uma sociedade de serviços, a gente está falando de uma empresa familiar, a gente está falando de uma empresa maior que está se planejando para um M&A. Então, a depender do contexto em que a gente vai negociar e discutir esse acordo, as regras vão ser muito peculiares e muito específicas, né? Então, trazendo aqui alguns exemplos, né? Quando a gente fala de partnership, por exemplo, algo que é muito comum na indústria financeira, né? Em gestoras de recursos, assessores e outros prestadores de serviço. Aqui é fundamental que a gente tenha um acordo que gere alinhamento de interesses, retenção de time e meritocracia. Né? E a gente constrói tudo isso com as regras do acordo. Então, a gente precisa definir regras de entrada e de saída, quando que a pessoa vai ter direito a acessar aquele valuation que está sendo construído. Né? A gente quer que a pessoa fique retida ali o máximo de tempo possível, gerando valor para o negócio. Então, regras de lock-up aqui são importantes. As regras de opção de compra são comuns aqui nesse mundo, né, para poder fazer eventualmente a saída de um sócio, as amarrações aqui, se tiver um M&A nessa estrutura, como é que o controlador consegue organizar essa operação com o alinhamento dos sócios, então cláusulas de eventualmente drag along, né, que é o direito do minoritário, a obrigação do direito minoritário vender conforme plano ali do controlador. Então, né, acordos de partnership, por exemplo, são muito específicos, pensando ali no time. Quando a gente olha para empresas familiares, a discussão é outra. Né? Então, vamos supor que a gente tem uma empresa em que o fundador está ali ainda, né, primeira geração, segunda geração ainda não entrou no negócio. Tem uma preocupação ali de governança,
porque é muito comum nessas empresas uma governança pouco estruturada, em que o principal acionista é o principal executivo, ele é o diretor-presidente, ele é o presidente do conselho, se é que tem um conselho de administração nessa empresa. Então, começar a profissionalizar essa estrutura de tomada de decisão ela é importante para trazer uma governança mais estruturada, mais profissional e agregar valor para a empresa. Então, tudo isso a gente regula em acordo. As regras de sucessão. Então, como que a gente vai fazer a sucessão desse executivo e dos acionistas? A gente precisa treinar as próximas gerações, né? A gente precisa definir como é que vai ter a entrada desses outros acionistas, né, nessa empresa. Muitas vezes, uma solução que a gente cria são classes específicas por família. Então, a gente cria classe A, classe B, classe C, para que a migração dessa classe de ações siga no mesmo ramo familiar. E a gente cria com isso acordo de voto em bloco, para que os núcleos familiares tenham uma decisão uniforme de voto, a gente siga ali com os dividendos alocados àquela classe de ações dentro desse grupo de pessoas. Então, são diversas as soluções. E uma outra regra que é importante a gente definir é quem pode trabalhar na empresa, quando a gente fala de empresa familiar, né? Tudo isso também no acordo. Quando a gente tem vários núcleos familiares, pode gerar um conflito importante de por que o filho de um acionista pode entrar, o filho do outro não pode. Então, a gente começa a trazer, tanto em acordo quanto em documentos para societários, em protocolos familiares, regras de que, eventualmente, os herdeiros precisam ter formação superior completa, precisa falar algum idioma, precisa ter experiência no exterior. Então, essas regras, elas trazem um alinhamento prévio e evita muita discussão. E falando um pouquinho de acordo de operação de M&A, aqui depende da ótica para quem a gente está negociando esse acordo. A gente tem um acordo na ótica do controlador que está recebendo investimento minoritário, por exemplo. A gente pode ter um acordo na ótica do fundo de investimento que está comprando uma participação minoritária, né? Então, por exemplo, quando olha para o investimento de fundo, o fundo tem uma estratégia muito específica de entrar na empresa, gerar valor e ter uma saída. É fundamental gerar saída para que o fundo gere retorno para os investidores do fundo, né? Então, as regras de liquidez e não ter trava para esse fundo são fundamentais. Então, por exemplo, a possibilidade desse fundo poder chamar um IPO, possibilidade de ele poder vender para terceiro sem muita trava. Então, uma regra de direito de primeira oferta pode ser muito mais interessante para um fundo do que um direito de preferência, na qual um terceiro potencial interessado em comprar, quando tem o direito de preferência, precisa esperar o outro acionista dizer se quer comprar ou não. Então, isso é uma regra que pode tirar um pouquinho a liquidez do fundo. Então, assim, em linhas gerais, né, a gente queria só trazer um pouco uma visão de que não existe um tipo único de acordo. O acordo varia demais a depender do tipo de empresa, o momento que a empresa está vivendo e o que se pretende. Quais são os objetivos dos acionistas, né, da empresa em geral, para que a gente tenha regras amarradas, a gente evite litígio e a gente evite perda de valor, né? O principal aqui no acordo é a gente preservar o valor do negócio, porque litígio societário afasta investidor, atrasa o processo e gera perda de valor para todo mundo, né? Para os acionistas, para o negócio em geral. Uhum. E só E Flávia, complementando aqui, como a Flávia bem colocou, não existe um acordo único, né? Ele sempre vai ser desenhado em cada caso específico, a depender dos interesses e dos alinhamentos dos sócios, né? Assim, a gente trazendo alguns exemplos de cláusulas de partnership, de empresa familiar e no contexto de M&A, mas óbvio que isso não está escrito em pedra, né? Muitas vezes essas cláusulas pode ter em um, mas pode não ter no outro, elas vão se misturando assim em cada contrato específico, né? É importante, eu acho, que mencionar também a questão do não compete, do não solicite, né? Seja para no partnership, seja em empresa familiar, ou seja no contexto de M&A. No M&A, se um fundo está comprando uma empresa do setor de geração distribuída, não, muito provavelmente ele não quer que o vendedor abra uma planta na cidade ao lado e comece a concorrer com ele, né? E nem que contrate o time que já está ali dentro da operação, senão pode tirar valor do negócio. Então, isso geralmente também costuma ser bastante negociado. Entendi.
Então, assim, o acordo de acionista, ele pode ir mudando e ele deve ir mudando conforme a maturidade da empresa e o momento que ela está passando. Mas aquela linha central ali do objetivo dos sócios, ela tem que meio que se manter, né? Vamos montamos a estrutura para uma venda futura, né? Os sócios têm que estar alinhados nessa direção e o acordo de acionistas ele segue para alinhar mesmo, né? Para determinar as regras dessa sociedade, não é isso? Exato, né? É fundamental a governança estar bem construída, né? Para que a gente consiga ter uma tomada de decisões que funcione bem. Porque só para trazer de forma muito rápida, um acordo, em geral, tem 3 blocos ali. Tem um bloco de tomada de decisão, que é a governança, tem um bloco de transferências, de participação societária e de outras regras, né? Que aí podem ser muito variadas. Então, é fundamental pensar bastante bem, né? No que se pretende com esse acordo. Tá. E aí, indo então nesse primeiro bloco ali, né, na governança, né, quais são as estruturas, né, que existem ali dentro de uma governança, né, normalmente, indo desde do mais básico, chegando até o mais complexo, né, como que elas funcionam dentro de uma companhia? Como que o mais básico, assim, né? Geralmente a gente tem uma assembleia geral, numa companhia, né? Numa sociedade por ações, que numa limitada seria uma reunião dos sócios, e teria um órgão da administração que seria a diretoria. Quando a companhia começa a ganhar um pouco mais de corpo, pode fazer muito sentido ter também um órgão intermediário que seria o conselho de administração. Então, basicamente, uma Assembleia Geral, reunião de sócios, estaria responsável, seria o órgão soberano assim da companhia, seria quem efetivamente tem o voto e a palavra para as decisões e como a companhia vai ser conduzida, sem prejuízo ali de alocação de várias competências e atribuições dentro do Conselho de Administração, um órgão colegiado e deliberativo que vai tomar decisão em relação a várias matérias, até para orientar a diretoria que é um órgão executivo mesmo, né, que vai efetivamente executar. E a depender da estrutura, faz sentido também ter alguns comitês, ou alguns conselhos, comitês de assessoramento, que vão prestar algum serviço efetivamente de assessoramento. Ele não vai ter não vai ter uma voz vinculante, ou não vai ter uma deliberação, mas a depender da matéria específica, ele pode orientar o conselho, às vezes num comitê de pessoas de remuneração, como que vai ser alocada, como vai ser distribuída a remuneração do time, tanto altos cargos da companhia até o nível mais baixo, por assim dizer, mas linhas gerais seria dentro dessa estrutura assim de governança. Acho que vale a pena só complementar aqui, né? O Conselho de Administração, ele é um órgão deliberativo, colegiado, né? A tomada de decisão é conjunta e as decisões são vinculantes, né? Então, o que se decide ali precisa ser implementado, né? A diretoria que executa, né, a estratégia da companhia, ela não pode ir contra a decisão do Conselho. E pode ser que a gente esteja falando de uma empresa que está num estágio um pouquinho anterior ao conselho, né? Então, a gente fala que um treino aqui para conselho de administração é a criação de um conselho consultivo. E o conselho consultivo pode ser bastante interessante, porque ele ajuda a assembleia ali, né, na tomada das principais decisões, com pessoas com expertises diferentes. Isso é sempre importante, tanto o conselho consultivo quanto o conselho de administração, ter uma composição diversa, a depender muito do ramo da empresa. Então, se a empresa é mais focada em tecnologia, ou, enfim, precisa de uma questão mais específica de uma área regulada, então ter pessoas com essa experiência é fundamental. E a decisão do conselho consultivo, ela é meramente uma recomendação. Então, eu digo isso que para empresas que não estão preparadas ainda para ter um conselho, o conselho consultivo pode ser interessante, porque aí os sócios, os acionistas recebem recomendações, não são obrigados a seguir, mas elas orientam muito no dia a dia ali, em como o negócio pode ser tocado. Né? E tem uma diferença. Fala. Vai lá, Rodrigo. Não, eu ia falar ali da diferença do risco assumido, né, entre
entre essas duas estruturas, né? Mas se você quiser falar antes ali, Francisco. Não, eu ia trazer só exemplos aqui de matérias e de temas que às vezes são alocados aqui em diferentes órgãos da administração para orientar a companhia, né? Tem muitas coisas, por exemplo, o que é muito comum a gente ver que precisa passar antes pelo conselho ou pela assembleia antes da diretoria efetivamente praticar determinado ato, né? A gente vê muito questão de endividamento, e daí sempre lembrando também que o fato, por exemplo, às vezes a matéria está sujeita a deliberação pelo conselho, então qualquer endividamento da companhia precisa antes da aprovação do conselho de administração, ou precisa passar pela Assembleia Geral, pelos sócios. Mas o que a gente pode ter também? A gente pode ter alçadas. Então, muitas vezes a diretoria pode tomar um endividamento de até X mil reais, independentemente da aprovação de qualquer outro órgão. Mas se for um valor um pouco mais relevante, precisaria passar pelo conselho. E, eventualmente, pode fazer sentido, às vezes é um valor tão elevado, não, que isso aqui precisa passar pela Assembleia. Então, quando a gente fala de uma matéria que está sujeita à deliberação, aprovação prévia pelo conselho ou pela Assembleia, uma não exclui a outra, né? A gente pode ter essa alocação tanto por matéria quanto por alçada, como a gente tem em mente isso, mas endividamento é um bom exemplo que a gente costuma ver bastante, transação entre partes relacionadas, então a contratação de uma outra companhia do grupo poderia eventualmente configurar ali um escoamento de recurso ou para uma sociedade sob controle comum, então faz parte da boa governança que essas transações passem antes pelo conselho, operações de reorganização societária em geral, cisão, incorporação, fusão, ou operações de M&A, inclusive, passar pelo conselho, precisar antes ser aprovado pela Assembleia, outorga de garantia, fiança ou aval em favor de terceiros, muitas vezes é até um veto, assim, a companhia não pode fazer isso, mas muitas vezes, se aprovado pelo conselho ou pela Assembleia, poderia passar, poderia ser praticado o ato pela diretoria, né? São estruturas que visam proteger o acionista, né, e a continuidade da atividade, né, no final do dia, né, se a gente fosse olhar, né, a empresa, quando ela está na fase ali mais simples, né, ou seja, os sócios muito próximos da administração e numa estrutura societária mais simples, né, com menos pessoas participando, era a operação no dia a dia ali, né? A tomada de decisões estão dentro dos diretores, com a participação que muitas das vezes são os próprios sócios, né? Mas à medida que a empresa vai crescendo, vai entrando, é comum, né, de ir entrando novos participantes ali daquela empresa, vai ganhando mais corpo e vai aumentando o número de diretores, de áreas, de tal forma que, inevitavelmente, empresa dando certo, chega um momento que foge um pouco da mão, né? O sócio ele não consegue mais ver, né, no detalhe as operações, né? E aí essas estruturas elas vêm para poder auxiliar, né, garantir ao acionista que as coisas, a empresa está seguindo conforme o combinado, indo na direção ali boa, né, de uma boa governança, né, no final do dia, né? Perfeito, e essa governança bem estruturada acaba trazendo muito valor para o negócio. Ou posso dizer que a governança não estruturada tira muito valor, né? Na hora que um investidor quer olhar para essa empresa, vai fazer uma auditoria, se a governança não está montada, muitas vezes ele pode nem conseguir ali, né, o vendedor implementar essa venda, então ela é realmente fundamental. E aí, voltando, né, que a gente estava falando ali um pouco da diferença que é nessa fase de transição, né, Flávio, igual você falou. Primeiro, às vezes eu posso montar um conselho administrativo para depois a gente montar, né, outras estruturas, né, indo ali para
um conselheiro, né, para um conselho administrativo, não sai de um consultor ali, enfim. Quais são essas diferenças, né, no que diz ao risco assumido por quem está participando de cada uma dessas estruturas? Sim, perfeito. Bom, os conselheiros de administração e os diretores, eles são administradores, são estatutários, né? Então, são pessoas que têm realmente responsabilidade, estão lá nos documentos societários das empresas. A diretoria, ela age de forma isolada, né? Diferente do conselho, que é um órgão de tomada de decisão em conjunto, colegiada, né? E o diretor tem responsabilidade por todos os atos praticados. Desde que, né, ele vai ter uma responsabilização pessoal quando, se ele tiver um ato em violação à lei, o estatuto social, o contrato social, se ele agir com fraude, dolo, má-fé, contra as deliberações ali do conselho ou da assembleia, né, se tiver isso tudo, ele vai ter uma responsabilização pessoal, e muitas vezes a gente, infelizmente aqui, a gente vê no Brasil uma responsabilização de administradores de forma um pouco mais ampla do que isso, né? Em especial na Justiça do Trabalho, em que tende aqui a ter uma proteção maior para o trabalhador, que é enxergado pelo judiciário como uma parte hipossuficiente, e em alguns casos a gente vê uma responsabilização de administrador também, né? A qual não deveria acontecer de forma tão recorrente, a gente muitas vezes consegue reverter discutindo isso no processo. Mas falando aqui do conselheiro, né, apesar do conselheiro ter uma tomada de decisão em conjunto, isso não o exime de responsabilidade. Então, a gente assessora bastante aqui conselho, né, e os conselheiros também. É fundamental que o conselheiro exerça o papel dele com bastante responsabilidade, que ele se informe, ele tenha um dever de diligência de entender o que está sendo discutido, que ele faça as perguntas e peça os esclarecimentos, muitas vezes estudos de consultoria necessárias para que a tomada de decisão seja uma tomada de decisão consciente, séria, embasada. A gente vai ter responsabilização de conselheiro quando ele não agir com esse dever de diligência dele, quando ele agir também com fraude, quando não tiver esse trabalho feito de forma cuidadosa. E o fato de ser tomada uma decisão em conjunto não exime esse conselheiro. Então, toda vez que um conselheiro entender que uma decisão está errada, ela não pode ser tomada, ela é contra as regras da companhia, ela é contra a lei, né? Ele precisa se manifestar e colocar o voto dissidente em ata, ele precisa ter uma manifestação ali específica, um voto apartado, algo feito ali na hora. Porque, caso contrário, se não tem nenhuma ressalva em documento, a decisão é colegiada, se houver uma falha aqui naquela decisão, a responsabilidade é de todos, né? E aqui acho que um ponto importante quando a gente fala de administrador é que o que a gente busca é a melhor tomada de decisão, a mais informada, a mais embasada possível, sem conflito de interesse, naquele momento. Então, a gente tem uma regra que é chamada de Business Judgment Rule, né, que a gente não pode, o judiciário a posteriori, ter uma análise se a decisão foi boa ou ruim olhando para o resultado, porque pode ser que naquele momento a decisão foi feita no melhor interesse da companhia, bem informada, com tudo da forma como deveria ter sido feita, só que o resultado foi ruim. Então, a tomada de decisão do administrador não é uma decisão de fim, ela é uma decisão de meio, né, para trazer o melhor resultado, mas a gente não pode condenar o administrador pelo resultado, caso ele seja um resultado ruim, financeiro, enfim, né? A gente tem um olhar bastante cuidadoso aqui, né? Quando a gente olha para isso. Se quiser, a gente comenta também, Rodrigo, um pouquinho dos remédios, talvez seguros. Quer comentar, José? Sim, claro. Só um complemento assim, nessa parte anterior que a Flávia estava comentando, mas a gente tem muito que ter em mente que é um pouco óbvio, mas eu acho que não custa repetir assim, a obrigação de agir conforme o interesse da companhia, né? Os administradores têm que agir pensando na companhia, não no interesse próprio. Então, não só ele deve manifestar uma eventual dissidência no momento da votação, mas muitas vezes, se ele identifica um conflito de interesse, ele tem até que se afastar da reunião, não participar, não votar naquela determinada ordem sair da sala, específica, sair da sala. Uhum. Se houver um conflito de interesses ali por parte dele.
Nesse ponto a gente faz muito aqui, Zé Francisco, laudos, vamos supor, vai fazer ali um planejamento estratégico da empresa para os próximos anos. E tem várias decisões que competem ao conselho administrativo que tangem ao que está no orçamento, né? Então, vou vender uma empresa. O que eu vou fazer com o recurso dessa venda? Né? Aonde eu vou empregar? Em qual atividade? Isso está alinhado com o que estava previsto dentro do planejamento estratégico, né? O que foi definido pela empresa, acordado, né? Enfim. Ou não, vou fazer aquisições, né, dentro dessa empresa. De onde vai vir esse recurso? Faz sentido? Acompanhamento, né? As investidas, elas estão entregando a TIR que foi definida, né, no acordo ali, né, no planejamento estratégico, está em linha com o que o mercado, estamos perdendo dinheiro, estamos ganhando dinheiro, né? São várias discussões que surgem, né, nesse momento ali, né, dos conselheiros também, né, que a gente fala ali que são as atividades de suporte ao conselho, né, para no dia a dia deles ali tomar a decisão e ver se está tudo caminhando, né, bem, né. E aí entra o papel dos comitês, até que o José comentou antes, né? Então, a gente pode ter comitês temporários ou permanentes. Então, por exemplo, um comitê para avaliar uma situação específica de M&A, um comitê para avaliar uma questão financeira. Então, eles são bastante interessantes para poder subsidiar o conselho de informação, né? Para tomada de decisão. Uhum. E aí, Flávio, você estava falando, né, o José Francisco a gente ia começou a falar um pouco dos remédios, né? Porque a gente falou do lado ruim aqui, da dor, né? Pô, assumo várias obrigações, riscos, né? Como conselheiro, como diretor. Mas e aí, existe proteção? Existe alguma coisa que no curso normal, né, de uma empresa que possa acabar acontecendo de estar em uma situação que lá na frente dá um problema, né? E aí, o que existe de soluções no mercado? Sim, eventualmente acaba que o nome de um diretor, eventualmente um pouco mais difícil, mas pode acontecer também de um conselheiro vir a ser envolvido em um processo tributário ou um processo trabalhista e ter algum bloqueio de bens e, enfim, que é algo obviamente bem desejado ali, né? O que a gente costuma ver são seguros D&O, que tem por objetivo proteger os administradores caso eles venham ter alguma perda efetiva, né? Não só para arcar com, teve um bloqueio de 100 milhões em decorrência de uma ação tributária, mas além do valor do tributo, que já é alto com as multas, atualização, etc., tem vários outros custos acessórios envolvidos, né? Tem custo de processo, advogado, etc., e assessores em geral, né? Financeiros, contadores envolvidos. Então, geralmente, esses seguros cobrem. Além do seguro, é muito comum ter uma carta conforto ou um documento da própria companhia ou dos próprios, ou a depender da estrutura da companhia, dos próprios acionistas em benefício dos administradores, né, para que eles sejam indenizados e mantidos indenes nesses casos. O que a gente vê, assim, e que acaba surgindo bastante nas discussões e que não é tanto jurídico, é algo mais comercial, mas que, enfim, obviamente a gente participa das discussões, é saber o valor desses seguros, qual o valor da proteção e encontrar um equilíbrio, assim, né, entre, para chegar num valor adequado, né, pelas atividades, porque uma coisa é uma indústria também, né, outra coisa é um prestador de serviço, né, então acaba que a natureza da companhia vai impactar também nessa valoração, mas nem sempre é fácil assim chegar nesse valor, né? Porque obviamente quanto maior a proteção, maior o prêmio, né? Igual um seguro de carro, né? Assim, essa lógica. É um pouco difícil esse equilíbrio. Acho que é algo interessante, só, desculpa, Rodrigo, né, na ótica do conselheiro, muitas vezes o seguro de D&O é um seguro do conselho,
né? E se a gente tem um seguro global, à medida em que um dos conselheiros consome ali aquele seguro, os outros ficam descobertos. Então, quando alguém vai atuar com o conselheiro, é importante que ele tenha um seguro específico, individual, com valor alocado para ele, né? E só um outro ponto que eu ia fazer, é comum que acionistas indiquem conselheiros específicos. Então, um acionista tem direito a uma cadeira no conselho, por exemplo, por conta de um acordo. E é comum também que o acionista oriente a tomada de decisão desse conselheiro, né? E aqui é importante deixar muito claro para o conselheiro que ele tem que votar e a responsabilidade é dele. Não adianta falar que ele seguiu a orientação do acionista, né? A responsabilidade é dele na física. Então, é comum quando o conselheiro aceita seguir esse tipo de estrutura, é comum que o acionista que indicou dê essa carta conforto também para ele. Uhum. E aí eu acho que entra até num outro tema que é interessante, né? O que é voto em assembleia, o que passa para conselho, quem tem direito a voto, quem não tem direito a voto, né? E quais as matérias que geralmente são levadas para essas estruturas. Vou comentar essa aqui. Bom, matérias de assembleia são matérias determinadas pela lei. A gente pode aumentar a competência da assembleia, incluir matérias adicionais, via estatuto social ou acordo também, né? Mas, via de regra, as matérias da assembleia são matérias societárias. Então, tudo que diz respeito à alteração do estatuto, né? Então, alteração de qualquer regra que tem lá, estrutura de capital, aumento de capital, reorganizações societárias, operações com ações, emissão de novas ações, resgate de ações, tudo que diz respeito a questões societárias são matérias de competência privativa da Assembleia Geral. Não que a gente não possa pedir para o Conselho opinar antes, mas eu preciso da Assembleia. O Conselho de Administração, ele tem algumas regras também específicas, né? A gente pode ter uma empresa, por exemplo, uma SA com capital autorizado. Então, a gente tem uma delegação aqui da competência da Assembleia por lei e pelo estatuto social dessa empresa, para que o Conselho de Administração possa aprovar um aumento de capital. Então, ele é bastante interessante, ele desburocratiza bastante, né? Fazer um aumento de capital. O conselho, quando instalado, acabei não comentando, a Assembleia tem competência para eleger os conselheiros, né? Isso é importante. Quando o conselho está instalado, quem elege a diretoria é o conselho, né? Se não existe conselho, a Assembleia que elege a diretoria. Então, a competência do conselho é privativa para a eleição da diretoria. O conselho também é comum opinar em questões estratégicas da companhia. Então, a gente tem a aprovação de orçamento anual, a aprovação de matérias como endividamento, contratos relevantes, as próprias operações com partes relacionadas que o José mencionou. Então, o conselho, acho que para ficar aqui como uma regra fácil de lembrar, a Assembleia toma as decisões mais societárias, o conselho as decisões mais, digamos, operacionais ali, não societárias, mas vinculadas ao dia a dia, né? Como regra geral, a gente tem essa quebra. E a diretoria tem a execução do negócio. Então, quem vai assinar o contrato, quem vai negociar esse contrato, né? Quem vai tomar as providências práticas, movimentação de conta bancária, representação da empresa perante terceiros, em processos ou em qualquer situação, é a diretoria. Né? Então, ela que tem a caneta ali para fazer as atividades executivas. Uhum. Mas aí vamos numa situação, né? A empresa definiu ali que vai vender ou vai comprar alguma empresa. Sou sócio minoritário, eu tenho ações PN ali da empresa, ou não tenho, né, direito a voto. E tal situação, não participo, né, dessa tomada de decisões, mas a empresa está seguindo por um rumo aonde não faz mais sentido, né? Ou adquiriu alguma empresa que eu não gostaria de participar, ou admitiu um administrador que eu não gosto, ou que eu não vejo. Posso sair? Como que isso funciona? Como que são essas cláusulas, né? Ou simplesmente, independente de haver ou não algum motivo, posso levantar a mão e falar, olha, eu não quero mais fazer parte dessa sociedade, estou saindo, né? Como que se dão essas cláusulas, como que se dão esse processo de resolução societária? Esse é um bom ponto, Rodrigo. Assim,
Ninguém é obrigado a entrar na companhia. A pessoa entra pela vontade própria, mas também ninguém é obrigado a permanecer na companhia eternamente, né? Mas uma vez que você entra, a saída nem sempre ela é fácil ou amigável, né? Tem determinadas matérias, determinados tópicos que ensejam o direito de retirada da companhia. Então, às vezes você é um acionista minoritário, obviamente você vai ser convocado para participar da assembleia, você tem voz, você pode discutir, etc., mas às vezes seu percentual realmente não é suficiente para movimentar o bloco acionário ali em um determinado sentido, né? Então, efetivamente, você pode sair vencido em alguma deliberação e, a depender do tema, você pode falar: isso é relevante para mim, não quero mais continuar sócio dessa companhia, então vou comunicar à companhia que eu estou exercendo o meu direito de retirada. Tem hipóteses bem específicas previstas em lei, se é criada uma ação preferencial que ainda não existia, ou como você falou, eu sou detentor de preferencial, e daí foi aprovado em assembleia alteração nas preferências, nas vantagens, nas condições dessa minha classe de ação. Então, você, enquanto titular dessa classe de ação, pode se retirar. Se o dividendo obrigatório foi reduzido, se teve uma fusão, incorporação da sociedade, se teve a cisão da companhia, parte dos ativos foram para uma outra sociedade, então pode não ser interessante você participar. E eu acho que o principal aqui seria a mudança do objeto da companhia. Então, se é uma companhia que está atuando aqui no setor de energia, os acionistas resolvem a partir de amanhã que não, nós vamos trabalhar mais na parte de energia, nós vamos migrar para o setor imobiliário. Putz, não quero o meu dinheiro, por qualquer motivo que seja, então eu quero sair da companhia. Então, nesse caso, você pode efetivamente exercer seu direito de retirada. Então, um mecanismo e um procedimento legal a ser observado, e você vai receber um valor correspondente pela sua participação societária. Essa é uma hipótese. Outra hipótese e daí a gente puxa aqui para um outro bloco aqui de previsões de um acordo de acionistas, que é importante ter e ser bem detalhado, que são as regras para transferências de ações. Rodrigo quer sair da companhia X. O que deve ser feito? Os outros sócios têm direito de preferência para comprar. E aí entra no que a Flávia comentou lá mais cedo, de direito de preferência ou direito de primeira oferta, né? Para ter mais ou menos liquidez de saída. Ou, você quer sair hoje, mas o acordo foi assinado há 3 anos e prevê um lock-up de 5 anos. Você é uma pessoa-chave, você não pode sair antes do período de lock-up. Como isso tudo se conversa, né? Então, é importante estar bem regrado ali, de fato, no acordo. Uhum. Acho que um comentário só interessante, desculpa, Rodrigo, só para complementar, né, o Zé comentou muito bem aqui o recesso aqui na SA. Na limitada, é admitida o pedido da saída do minoritário a qualquer tempo com uma antecedência específica, né? Salvo engano, de 60 dias. E aí essa saída é a valor patrimonial contábil, que é por balanço de determinação, que é o que a lei fala, ou a regra prevista no contrato social. Então, na limitada, por ser, a natureza dela é um pouco diferente da SA. A limitada é uma sociedade de pessoas, então ela pressupõe que a figura de quem é o sócio é relevante para você. Diferente de uma SA, pensar numa companhia aberta para ficar um exemplo simples, de que não importa quem é o acionista, o que interessa ali é uma sociedade de capital, interessa o capital aportado e não quem é o acionista de fato. Por isso que a lei traz uma distinção, quando a gente olha para a limitada, prevendo a saída desse sócio se ele não quer mais ficar associado com aquelas pessoas, coisa que na SA é diferente, né? Tem até uma equiparação, se for uma sociedade fechada, com o intuito de pessoas ali, a gente consegue tentar traçar um paralelo, mas via de regra, essas saídas são um pouco diferentes, né? E se você está na limitada e quer sair no valuation, precisa ser uma saída ou negociada ou com regra prevista ali no acordo para tratar disso. Uhum.
Isso é até um tema de uma conversa aberta que a gente fez dentro da 1031, né, do Código Civil, do 606, mostrando ali a apuração de haveres em resolução societária quando não há previsão no acordo de acionistas ali, né? Então segue conforme a lei, faz o balanço de determinação, que é uma foto, né, do que a sociedade conseguiu constituir de valor até aquele momento. E nas SAs a gente está olhando muito questão de liquidez também, né, Flávia? Se a empresa tem ou não liquidez do minoritário. Então, estou na B3 ali, minhas ações, ela tem liquidez, ok. Então, vende as suas ações no mercado de balcão, porque existe liquidez. Se não existe liquidez, começa a entrar outros quesitos mais complicados ali de operação, né? O cálculo do direito, né? De retirada, tem a questão do artigo 256 também da lei das SAs, né? Quando eu faço uma aquisição que ela é relevante, de companhia aberta, né? De companhia aberta, que também gera ali um cálculo para o minoritário, se ele quiser exercer também o direito dele de saída, né? Quanto que ele teria direito, né, nessas operações, né? E aqui na 256 é uma dor do mercado, porque o valor da empresa adquirida ali para fim de determinação, se você tem uma aquisição ser aprovada pela Assembleia Geral ali nos termos 256, é um parâmetro baixo de patrimônio líquido da compradora. Então, é muito comum que a gente tenha operações feitas por companhia aberta que geram essa hipótese. Uhum. E aí a gente entra numa outra situação, né? E quando tem drag along nessas operações e eu quero continuar na empresa, existe a possibilidade? Não tem? Quais são essas cláusulas comuns nos contratos, né? Ainda mais quando acontece um M&A, que aí tem toda a discussão. A gente tem aqueles momentos, né, que eu brinco, início de empresa, o que mais aparece aqui é o contrato social feito de contabilidade, aquele padrãozinho e sem falar nada, o que gera muito problema, né, nas operações. Depois, quando já começam a vir as operações de M&A, os sócios já entendem, né, o quão é importante ter um bom contrato, né, um bom acordo de acionistas, e começam a vir, né, a sofisticação da operação, né? A gente pega um SPA, que é um livro de possibilidades, e igual eu falo com todos os clientes, não economize em escritório de advocacia no momento de um M&A, porque não é qualquer escritório que entende de operação de M&A e que possa vislumbrar as várias operações, os vários conflitos societários que podem lá na frente te atrapalhar, né? Tanto quem está comprando quanto quem está vendendo, né? Eu sei que se a gente fosse abrir aqui todas as cláusulas, a gente ia ficar horas discutindo, porque são inúmeras, né? Mas, assim, uma pincelada dos principais cláusulas que são comuns nesses acordos. Eu vou comentar só que o drag along primeiro. A drag along ele parece que é uma regra muito simples, né? Simplesmente a gente tem no contrato o controlador, ou quem tem mais de X% pode exigir que os minoritários vendam a participação nos mesmos termos ali da oferta, né? Só que tem algumas características interessantes que a gente precisa observar nessa cláusula, né? Se a gente não tem uma procuração para executar e operacionalizar esse direito, você vai precisar discutir e executar, de acordo com a regra do contrato, seja discutir em arbitragem ou no judiciário, essa cláusula. E aí você vai ter que entrar com uma ação de execução para fazer o minoritário aceitar. Então, a cláusula mandato, que é aquela pelo qual o minoritário dá o direito para o controlador de implementar o drag along, ela é fundamental para a gente conseguir operacionalizar essa regra. Uma outra regra que a gente recomenda é previsão de valor mínimo para exercício do drag along, porque se a gente tem exercício de drag along, significa que o minoritário não concordou em vender. Então, já é um exercício contra a vontade dele. E o minoritário vai brigar com todas as forças, porque ele não concorda com o deal, ele acha que o preço é inadequado, inúmeros motivos, né? E um deles é o preço.
E se a gente tem já uma concordância de antemão do minoritário com o preço mínimo pelo qual ele concorda ser dragado, né, pelo qual ele pode sofrer o exercício do drag along, a gente já tira da mesa uma discussão, né? Então, os mecanismos, prazos, eles são fundamentais nessa cláusula. Uhum. Né? Zé, se quiser comentar um pouquinho dos outros, fica à vontade. Só fazer uma pergunta que surgiu, claro. Uma ideia aqui. Não sei se é possível, essa é a pergunta. Pode exercer o drag along numa operação intragroup? Ou seja, eu sou controlador, totalmente errado, tá? Mas sou um controlador, crio uma outra estrutura e essa outra estrutura vai comprar a estrutura de baixo. Obviamente, o preço vai ser um preço baixo, né? Fiz isso para poder tirar os meus acionistas minoritários da operação. E tenho cláusula de drag along. Isso existe, essa possibilidade, ou não? E se existe, como que é a proteção para o minoritário de que... Entendo que o valor mínimo possa ser uma das proteções, né? Mas existem outras estruturas? A cláusula de drag along é uma cláusula contratual, então existe liberdade para as partes contratarem essa regra, né? A gente pode ter isso. Agora, toda vez que a gente tem uma operação envolvendo o minoritário, e aí é o controlador fazendo algo intragrupo, é muito arriscado fazer uma operação que não seja em base de mercado. Né? Uhum. Porque quando é uma operação só, eu tenho a empresa, eu vou dragar o minoritário e vou vender para um terceiro, não parte relacionada, é o preço que o terceiro me deu, é um preço legítimo, é o preço que o mercado paga. Agora, toda vez que a gente envolve grupo, as discussões envolvendo minoritários são muito mais sensíveis, porque a gente pode ter uma transferência de valor minoritário. Então, ainda que tenha o preço mínimo aqui, eu acho que tem uma margem de discussão muito maior, porque você pode ter uma alocação de uma vantagem aqui para quem exerce esse direito em detrimento do minoritário. Né? Então, acho que é mais complexo. Uhum. Não, perfeito. E pensando pelo lado do controlador, que em algum momento quer ter uma saída dessa empresa, para ele pode fazer muito sentido ter a cláusula de drag along, porque se não tiver, eventualmente ele não consegue vender a empresa lá na frente. Ou ele pode ter muita dificuldade, porque os minoritários podem ter um poder de vetar a operação, ou pode ter um leverage ali para negociar termos mais favoráveis para eles. Então, a gente vê muita empresa que está fazendo consolidação, né? Que é comum nos movimentos de consolidação eu trazer os sócios das empresas que eu estou adquirindo para uma estrutura intermediária, e aí no meio do caminho ali eu vou ter um monte de acionistas ali naquela operação, que quando eu for vender toda essa estrutura para alguém de cima, é complicado, né, ter o ok de todo mundo, né, e pode travar, né, essas operações. Pode travar, porque você pode ter um comprador interessado que ele fala, eu só quero comprar se eu tiver 100% do negócio. Uhum. Pelo meu modelo de negócio aqui, eu preciso ter 100%, eu não quero lidar com minoritário, pode me dar uma dor de cabeça, é uma outra relação, né? Quando você tem 100% ou quando você tem 90%, 80% e o remanescente distribuído entre 1, 2, 3, 10 acionistas minoritários, né? Então acaba que de fato pode ser importante para o controlador. Agora, o que costuma ser bom para o minoritário, né, para prever no acordo? O tag along, que é o oposto. É o minoritário falando, putz, se você for vender, eu quero vender junto. Então... No mesmo preço, né? Pelo mesmo preço e pelas mesmas condições. Então, eu preciso ter assegurado o meu direito de vender parte ou a totalidade da minha participação societária, caso um percentual X da empresa esteja sendo vendido. Porque eu, como minoritário, estou aqui nesse negócio com você, controlador, porque a gente tem uma boa relação. Então, se você está vendendo, às vezes, para mim, não pode fazer sentido, tá associado com essa outra pessoa. Então, é uma cláusula que geralmente a gente vê também, né, que é o tag along, é o direito de vender conjuntamente, enquanto o drag along seria
a obrigação de vender conjuntamente, né? Uhum. E outras Acho cláusulas? que eu ia Tá. comentar, acho que vale a pena comentar também, por exemplo, né, eu falei brevemente no início ali, cláusula de direito de preferência e direito de primeira oferta, né? O direito de preferência significa o seguinte, eu sou acionista do José, eu vou vender, o José tem direito de preferência, significa que eu não posso vender para um terceiro sem antes dar o direito do José comprar nas mesmas condições, né? Essa é o direito de preferência. O direito de primeira oferta funciona da seguinte forma: eu quero vender, eu falo, José, quero vender. Você quer fazer uma oferta? Fala, quero fazer uma oferta. Ele me faz uma oferta com os termos e condições. Se eu achar um terceiro comprador que paga mais, eu estou livre para vender. Então, você percebe que a liquidez é diferente, né? Então, um fundo de investimento, né, no meu exemplo ali, de que ele precisa ter mecanismos que permitam fazer liquidez daquele investimento. É muito melhor ter um direito de primeira oferta, porque quando a gente tem uma operação de M&A, o potencial comprador ele vai analisar a empresa, fazer auditoria, ele vai gastar para fazer isso, fazer uma modelagem financeira, vai propor os termos e condições. Então, para um comprador é muito ruim olhar para uma empresa que tem direito de preferência, porque significa que ele vai gastar tempo, ele vai gastar dinheiro, e pode ser que ele não consiga comprar, porque o outro acionista tem o direito de cobrir. Né? E aí, então, na ponta que a gente está, tem uma preferência ou outra por uma das cláusulas. Então, no minoritário que quer ter liquidez, é importante ele ter primeira oferta. No controlador, ele vai querer ter o direito de preferência, porque senão ele também perde um pouco a mão de para quem ele vai vender essa participação e quem vai ser esse acionista entrante. E o controlador pode ser que não queira ter, junto com ele, determinado sócio, ele quer ter o direito de bloqueio e ele vai e compra, né? Então, dependendo do lado que a gente negocia esse acordo, do lado que a parte está, é fundamental pensar nessas regras de transferência para você e buscar o que é mais importante para você ali, né, naquela estrutura, né? Não é simplesmente direito de preferência e acabou, né? Vale uma reflexão importante aqui. Uhum. Tem as outras opções de cláusulas, compra e venda também, né? Que a gente poderia comentar. Opção de compra é muito comum, por exemplo, numa compra minoritária, o acionista vai entrar primeiro com X%, mas ele já quer ter uma opção depois de adquirir controle, atingidas prazo, condições, né? Opção de venda, a gente tem muito comum em operação especial de venture capital, em algumas mais de M&A, que aquela put a R$1. A put é a opção de venda. Então, é basicamente um write-off ali do investimento e o investidor, ele consegue, né, o acionista, vender a participação para alguém para simplesmente deixar de ser sócio. Aí ele liquida a R$1, um valor muito irrisório. E tem as puts também punitivas, em alguns casos. Então, eu sou um acionista minoritário, se a empresa descumprir alguma regra relevante do acordo, descumprir meus votos afirmativos, agir em não concorrência, eu tenho uma opção de sair num valor pré-determinado punitivo. Então, uma put, né, uma opção de venda, um valor de mercado. Então, teria essa estrutura. Nos partnerships, as opções de compra e venda menos, a opção de compra é bastante comum, muito porque é comum a entrada e saída de sócios ali, que são sócios executivos, né, no partnership, eles são sócios atuantes do negócio, e a opção de compra, ela auxilia demais a sociedade ali para a retirada de um sócio que está desalinhado, por exemplo. Se eu não tenho essa opção de compra numa estrutura de partnership, por exemplo, eu preciso ir por uma via extrajudicial de exclusão de sócios, se tiver previsão no contrato social. Se não tiver previsão no contrato social, eu preciso ir por uma via judicial. Então, é um processo mais complexo. Né? E, de novo, toda vez que a gente tem uma discussão societária em cima de uma empresa, a gente afasta investidor, a gente afasta oportunidades, porque se você está olhando uma empresa para adquirir uma participação, se tem um litígio societário, talvez seja melhor esperar aquilo ser resolvido, né? Então, é muito interessante a gente ter os mecanismos bem desenhados e definidos para a gente evitar perda de valor, né? Evitar esses litígios. E que é só um comum ponto. também. Fala. Só muitas vezes pode fazer sentido assim no contexto de um partnership ou o exercício de um call option pela prática de algum ato que é contrário a se alguém praticou algum ato grave, uma falta grave, uma fraude, algo que possa trazer efetivamente prejuízo financeiro ou até questão reputacional mesmo para a companhia, né? Então,
pode fazer sentido e é um bom mecanismo, porque, como a Flávia comentou, para discutir no judiciário, provar se houve justa causa ou não, vai um caminho bem longo e pode, aí é o caminho lá, a conversa que a gente teve no comecinho, né? Pode prejudicar o negócio em si, né? Uhum. Que entraria naquelas cláusulas de não difamação também, né, da operação. Uhum. Outra cláusula também que é bem comum a gente ver, ainda mais em operações de M&A, quando você está vendendo o controle da sua companhia para um grupo muito maior, é antidiluição, né, nessas operações, né? Vocês, na conversa que a gente teve, vocês mostraram outras também que foram interessantes ali, né? Dedicação exclusiva, quando sabia que podia colocar, né, novas oportunidades, enfim, fala um pouquinho desse contexto aqui, e a gente vai abrindo aqui também, né? A gente já está no prazo aqui, mas quem tiver dúvidas, quiser já ir mandando também, ou no chat, ou no perguntas e respostas, que a gente vai lendo aqui e traz para a gente discutir um pouco. Bom, perfeito. A gente tem uma gama enorme de regras que a gente pode prever em acordo, né? O mecanismo antidiluição, ele permite que um acionista não seja diluído em decorrência de um aporte de outro. Então, por exemplo, a gente tem combinado aqui que você vai fazer um aporte, só que isso não pode me diluir, né? Então, a gente pode prever mecanismos, é bastante comum o uso de bônus de subscrição, que já é um título executivo, que permite que, mediante o exercício do bônus, com a aplicação de um valor pequeno financeiro, eu possa subscrever tantas ações quantas eu precise para não ser diluído. Então, é um mecanismo bastante interessante para a gente prever em acordo. Dedicação exclusiva, né? Quando a gente tem uma venda de um negócio, é muito comum que as pessoas-chave sejam muito relevantes para tocar aquele business, né? Então, é comum nessas operações que a pessoa assuma uma obrigação de dedicação exclusiva, ou seja, ela vai ficar lá tocando o business por determinado prazo, porque o comprador comprou o negócio junto com as pessoas-chave, então, no valuation, considera que as pessoas ficaram lá por um prazo específico de alguns anos. Dedicação exclusiva, obrigação de não compete, né? Então a pessoa entrou, vendeu a empresa, enquanto ela está lá, ela não vai concorrer, e se ela sair da empresa, ela vai assumir uma obrigação de concorrência pós-desligamento por determinado prazo, porque é fundamental que a preocupação sempre do comprador a pessoa-chave vendeu, ela está com liquidez, e eu não quero que ela pegue esse dinheiro e monte um negócio paralelo, concorra com o meu. Então, essas ferramentas ajudam bastante a preservar aqui o deal, né? Dedicação de novas oportunidades, então também, né, que a gente pode ter, a empresa ela atua num ramo específico, né, e os sócios trazem oportunidades para a empresa, né, o combinado é ramo imobiliário. Qualquer operação imobiliária a gente faz via essa empresa, porque eu não quero que você monte um negócio paralelo, desvie a oportunidade da empresa. O que a gente consegue prever, apresenta a oportunidade para a empresa concordou, faz o negócio ou não, pode ter um veto, fala você não pode fazer esse negócio, ou eventualmente, como eu não quis desenvolver aqui na nossa empresa, você pode desenvolver em paralelo. Então, essa é uma outra regra que a gente pode prever. Regra de não difamação, como você bem comentou, né? Enfim, você não pode maldizer, não pode menosprezar, falar mal da empresa, né? Em especial pós-desligamento, quando você está dentro, não tem muito por que você fazer isso, mas são regras importantes. E sempre a regra e a penalidade, porque se a gente não tem a penalidade, né, é mais difícil ali a gente conseguir ser ressarcido. Então, a previsão de multas em valores financeiros é sempre interessante do que simplesmente perdas e danos. Perdas e danos também é interessante, né? Então, muitas vezes a gente constrói uma multa como uma multa não compensatória no valor de tantos milhões de reais, R$ 1.000, sem prejuízo de perdas e danos adicionais. Então, ainda que a multa seja paga, se você conseguir comprovar que teve perdas além daquele valor, ainda assim a gente consegue cobrar um valor adicional para ter o ressarcimento integral. Então, as penalidades são importantes. E acho que uma última cláusula, só para eu comentar, Rodrigo, se tiver outras, ou José, fique à vontade, é a cláusula de solução de controvérsias. Acho que essa é uma cláusula importante da gente discutir, né? Então, basicamente, a gente pode resolver controvérsias de acordo de sócios, né, questões societárias em geral, pelo judiciário ou por arbitragem, né? A opção pela arbitragem, a depender do tamanho da discussão, ela pode ser muito interessante, porque a arbitragem ela vai ser mais rápida, né, do que o judiciário. Ela também não é super rápida, não vai resolver em 6 meses, mas vai ser mais rápida do que no judiciário.
você vai ter a escolha dos árbitros, então tem a possibilidade de escolher quem são as pessoas que vão tomar essa decisão, e são pessoas especializadas na matéria, né? Então uma decisão muito mais técnica a princípio. Por outro lado, a gente tem um valor muito mais alto, né? A arbitragem, ela é muito mais cara em termos de pagamento dos árbitros do tribunal arbitral e dos próprios advogados, ali é um processo mais custoso do que do judiciário, né? Mas para a operação de M&A de valor relevante, ela pode ser muito bacana porque você resolve a questão mais rapidamente, você, né, não tira o valor do negócio, né? No judiciário, por outro lado, a gente tem processos que podem ser muito mais longos, porque a gente vai seguir todo o rito ali dos recursos, enfim, até a última instância, né? Os juízes podem não ser tão acostumados com esse tipo de matéria, se não tiver vara especializada, mas os custos são muito menores também, né? Então, o custo é menor na briga judiciária do que em arbitragem. Então, essa escolha aqui da forma de solução da controvérsia ela é bem interessante. E até, pegando um gancho aqui, inclusive em decorrência de recentes alterações legislativas. Antigamente, uma empresa de Minas Gerais muitas vezes constava no contrato social que uma eventual controvérsia seria resolvida em São Paulo, por exemplo, no Poder Judiciário de São Paulo, até pela existência de uma Câmara especializada de direito empresarial aqui no Tribunal de Justiça, que pelo menos até quando eu saí de Minas há 7 anos não existia aí, talvez tenha sido criada essa Câmara especializada. Mas com recentes alterações legislativas, uma empresa com sede em Belo Horizonte, com acionistas em Belo Horizonte, as controvérsias devem ser resolvidas em Belo Horizonte. Então, ainda que esteja previsto ali no contrato ou no acordo que vai ser resolvido no Judiciário de São Paulo, isso pode até, na verdade, alguém vai começar o processo aqui e daí, em algum momento, ele muito provavelmente vai ser enviado para Belo Horizonte. Então, até atrasaria ainda mais. Então, é importante ter esse olhar também. Interessante. E Flávia falou muito bem aqui também do prazo. A gente vê muito aqui com alguns clientes. A discussão a discussão societária é uma discussão ruim no dia a dia, né? E ela acaba tirando a atenção dos sócios, dos diretores, de conselheiros para a operação. Então, o custo também, o judiciário, no primeiro momento ali, no valor de face, ele pode ficar mais barato. Mas o tempo que ele decorre, né, ele acaba trazendo, desfoca os principais executivos da companhia para resolver esse conflito societário, e aí o que a gente vê é que depois redução de margens, redução de geração de caixa, enfim, não é interessante, né? Interessante, na verdade, e aí entra igual voltando para o início ali, ter um bom acordo societário que administrativamente você acaba conseguindo resolver boa parte dos conflitos, né? Vão existir, óbvio, normal de acontecer, né? Mas a regra está clara, é muito mais fácil, né? Até para os assessores, para os advogados, fala, pô, vale a pena, não vale a pena seguir para uma discussão numa coisa que já está definida, que você assinou, e, enfim, seguindo mais nessa linha, né? Bom, eu acho, a gente não teve perguntas aqui, eu acho que ao longo a gente deixa aberto também os nossos canais de comunicação, quem tiver dúvida, para a gente poder respondê-los, né, depois. A conversa é ampla, tem muita coisa para a gente, né, falar, mas a gente já passou aqui 10 minutinhos do nosso prazo, mas foi uma conversa bem interessante, com muitos pontos novos, né, acho que para todos, para a gente aqui que trabalha também com essa questão de valoração, é interessante ver, né, todos esses pontos, essas cláusulas, enfim. Acredito para a grande maioria aqui também acabou tendo coisas novas. Agradeço muito, né, a parceria de vocês, o tempo de vocês para conversar aqui com a gente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que tem... Fala. Ah, tá, vai estar essa a gente está gravando essa conversa aberta, isso vai estar disponível aqui no
no nosso canal aqui no YouTube. Enfim, Flávia, José Francisco, muitíssimo obrigado pela essa aula que a gente teve agora, essa aula magna aqui desse tema, que é muito legal. E a todos também agradeço a presença, né, de vocês aqui nessa parte da manhã. Tá? A gente que agradece, é um prazer. Reforçar os agradecimentos da Flávia aí pelo convite, pela parceria, e que virou uma amizade também, né? Mas sim. Com certeza. Mantemos as conversas. Vamos sim, com certeza. A gente fica à disposição. Qualquer dúvida aí de vocês, daí da turma que está nos ouvindo, a gente fica à disposição. Perfeito. Bom, e fica o convite a todos aí, seguindo aqui a gente para os próximos conversas abertas, newsletter, entre outros temas aqui que a gente tem e divulga para todo mundo. Forte abraço. Obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Tchau. Abraço, tchau.